Primeiro livro do Novo Testamento. Qual é? Primeiro livro do Novo Testamento. Uau! Vamos ver como é que está vocês de Bíblia aqui hoje, tá? Fica com a Bíblia aberta, nós vamos estar... primeiro livro do Antigo Testamento. Segundo livro do Novo Testamento. Quem falou Lucas? Quem que é tua líder? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Tira da tela antes, tira da tela um pouco, tira da tela, por enquanto, deixa assim. Esse talvez, eu quero que você preste muita atenção, talvez é uma das palavras mais duras que Jesus deixou escrito. É uma das palavras mais duras que Jesus deixou escrito. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, é o dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? E então, Jesus dizendo, eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você já parou para pensar, você lutando para ir para o céu, e quando chegar aquele dia você não entrar? Presta atenção aqui. Quero que você preste muita atenção. Você já parou para pensar que você vem na igreja, você é uma pessoa boa, você não faz mal para ninguém, você até canta, você toca, prega, ora, anda com uma Bíblia, sabe todos os versículos, e chegar naquele dia, você não entrar no reino de Deus. Você já parou para pensar que essa vida que você está levando, e aqui você pensa que ela vai terminar, aliás, você pensa que ela nunca vai terminar, que sempre vai ser desse jeito? Você já parou para pensar que com toda a sua devoção que você pensa em ter em Deus, vai chegar naquele dia e você não será aceito? A Bíblia diz que, e você que esteve na Páscoa aqui, os meninos fizeram uma representação aqui muito forte. E a nossa preocupação era com as crianças verem aquela apresentação e ficarem com medo. E eu sou meio que do tipo assim, eu sou meio bruto, irmão, no sentido que eu vim de um tempo onde não tinha nada disso. Hoje a gente é muito memizento, né? Ai, coitada das crianças, coitado o quê? Vê tanta coisa por aí, né? Internet está aí, ai meu Deus, vão se assustar. Aí o que aconteceu? Não falamos muito. Resultado? Tem criancinha que acordou de manhã e falou assim, mãe, eu preciso ler a Bíblia. Né? Então o que é isso? Não adianta, a palavra de Deus, ela atinge o mais novo e o mais velho. É a gente que quer adequar para dentro, para que as pessoas entendam. E o grande problema hoje de quem prega o evangelho, das igrejas que estão por aí, é eu tentar trazer uma mensagem para você que não te ofenda, para que você não fique desconfortável, para que você volte domingo que vem. Então, eu pego uma mensagem e manipulo essa mensagem de uma maneira que ela não fique muito forte, que não te agrida muito. E com isso, nós vamos gerando crentes, meninos que não crescem. E aí a pergunta diante disso que nós vamos estar
lendo, estudando esse texto aqui, já pensou diante de tudo isso? Jesus volta, e aí naquele grande dia você não fazer parte do reino de Deus. Esse texto, ele começa no capítulo 7, no 13 e o 14, Jesus começa dizendo no Monte das Oliveiras sobre dois caminhos, que existem dois caminhos. E aqui eu já quero falar para você, só existem dois caminhos, céu ou inferno. O caminho que você está trilhando só vai te levar para dois lugares, ou céu ou inferno. Então, o caminho que você está andando define o teu final. Então, é simples assim. Então, aqui não tem, não, pastor, mas não, é dois caminhos, dois caminhos, ou céu ou inferno. Então, você vai entender, e eu quero que você saia daqui entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele vem trazer uma compreensão para a tua mente, para o nosso coração, para que você entenda isso. Então, no capítulo 7, 13 e 14, dois caminhos. No capítulo 7, 15 e 20, ele vai falando dos falsos profetas. Que nos últimos dias haveriam falsos profetas. Gente profetizando que era Deus que estava mandando dizer, e não era Deus. E estamos vivendo esse tempo hoje. Hoje você já não sabe mais em quem acreditar. Hoje você vê tantas coisas acontecendo que parece que você já não acredita mais em nada. Ou você acredita em tudo, você não acredita mais em nada. Aí surge nesse meio caminho aquelas pessoas que não frequentam a igreja. Ah, não, isso aqui não precisa disso, não precisa disso. Então, aqui Jesus já está avisando, primeiro, que haveria falsos profetas. Esses falsos profetas iriam causar escândalos ao ponto que as pessoas iam se afastar do evangelho. Agora, preste atenção, se há falsos profetas e você se afastou porque, não, isso aí não, olha, tá vendo, tudo igual a tudo isso aí, isso aí não vale nada, é melhor eu sou bonzinho e ficar na minha casa. Tome cuidado, porque daí a gente vai para o 13 e o 14 do 7, que só existe dois caminhos. O caminho que você caminha vai definir o teu final. Isaías capítulo 29, 13 diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Isaías, capítulo 29, 13. Esse povo se aproxima de mim pela boca, com a boca, né? Mas o seu coração está longe de mim. Olha lá, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamento e ensinamento por homens. Presta atenção nisso aqui, irmão, como é muito sério isso aqui. Então, o fato de você estar na igreja, o fato de você levantar a mão e adorar, o fato de eu estar aqui pregando, o fato de você ter a tua devoção diária, não quer dizer nada. E nós vamos entender, então, o que é que faz sentido para nós sermos partes do reino de Deus. Esse povo me honra com a boca, ele fala, né? Mas o seu coração está longe de mim. Então, o que é o coração? O coração é o centro das nossas emoções, é o centro daquilo que nós entendemos o que eu quero, o que decido. Então, nós vamos entender que a iniquidade que deixou as pessoas fora, a porta fechada para as pessoas que não entraram, ela não tem a ver com dons e talentos, mas ela tem a ver com um coração longe. Então, perceba como a coisa é séria. Ezequiel capítulo 33 e versículo 31. Com a boca mostra muito amor, mas o coração segue a avareza. O Senhor diz, põe aí de novo, Ezequiel, vamos lá, fiquem aí. Fiquem espertos hoje aí os meninos. Ezequiel 33 e 31. Com a boca mostram muito amor, mas o coração segue a avareza. Então, a avareza é um pecado, né? Então, olha lá, o meu povo vem a você como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. Então, olha só essa versão. O meu povo vem a você como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Então, não adianta nada você ficar aqui todo domingo ouvindo pastor na internet, ouvindo no YouTube, e não adianta nada se você não colocar em prática. Não adianta nada. Seguimos. Mateus capítulo 7, versículo 21, que é o texto na qual nós vamos estar estudando. Nem todo aquele que me diz Senhor,
Senhor. Essa palavra, a tradução dela é legei, dizer, ele está num dizer de continuidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Uma confissão verbal não garante a salvação. Então, não adianta a pessoa dizer, eu sou de Jesus, eu adoro Jesus, fazer o sinal da cruz. Não, eu sou uma pessoa boa. O que você é? Eu sou cristão. E olha que interessante, nós estamos vivendo, enfim, a minha vida, eu sou filho e neto de pastor, então sou a terceira geração já dentro da igreja. Houve um tempo lá atrás, na minha infância, onde você perguntava para uma pessoa e ele dizia, que você é o quê? Ele falou, sou católico, apostólico, romano. Ele dizia, depois disso foi se diluindo e tal. Aí surgiu um outro nicho de pessoas, eu sou católico não praticante. Então eram as pessoas que detinham a sua fé, em Jesus, através da igreja católica, mas ela não era praticante. Então, quer dizer, não frequentava a igreja, não estava indo na igreja, não fazia ali a sua comunhão. Então, hoje nós estamos vivendo esse fenômeno também dentro das igrejas evangélicas, onde existe muitas pessoas que se dizem cristãos e pode-se dizer não praticantes. Ele é cristão, mas não pratica. E aí é diferente, digamos, da igreja católica, que tem todo um ritual para lá você participar. A igreja evangélica, ela não tem esse ritual. É um outro tipo de ritual, que qual seria? Você vem para a igreja todos os domingos, você participa da ceia, você é batizado, então você frequenta a igreja. Então, esse seria. Então, pessoas dizem assim, não, hoje eu sou cristão, não praticante. Então, aqui eu não quero colocar a salvação dessas pessoas, tá bom? Não estou, para a gente começar aqui, não estou colocando a fé, então não vem na igreja e não está salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não adianta dizer Senhor, Senhor, se de fato eu não reconheço esse Senhor. Isso não adianta, mesmo eu fora da igreja e eu mesmo dentro da igreja. Mesmo eu sendo um cristão protestante não praticante e mesmo eu sendo um cristão evangélico todo dia na igreja. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. Então, o fato da confissão verbal, ele não garante a salvação. Então, nós como ser humano, a gente olha muito para a pessoa e você, o teu coração até, se tem uma atração boa com uma pessoa, quando diz assim, não, eu sou de Jesus, eu adoro Jesus, e você, puxa vida, então essa pessoa, ela crê em Jesus. Nós vamos entender aqui, como é que a gente vai identificar quem é de fato um verdadeiro cristão? Porque a Bíblia nos ensina isso. Então não é só o fato de eu falar. Então já para a gente começar a caminhar por aqui, o fato de você estar aqui na igreja, todo domingo, escutar hino, pode chegar naquele dia e você não entrar no reino de Deus. As portas podem se fechar para você. E aí só existe dois caminhos, céu e inferno. Qual é o caminho que você está trilhando? Aí você pode dizer assim, pastor, eu estou trilhando o caminho do céu, porque eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa boa, eu não engano ninguém, eu sou isso. Isso é o total para você ter salvação? Não é. E nós vamos entender aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha lá. Por que você diz? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então não adianta dizer, Senhor, Senhor, eu tenho Jesus, eu creio nele, se você não obedece a ele. Não adianta você dizer, olha ali, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então não adianta nada. É a mesma coisa, e hoje ainda lá no nosso país, no Brasil, a grande maioria, mais de 30% hoje da população é evangélica. Mais de 30% da população evangélica. Hoje quase todo mundo conhece uma música cristã, uma música evangélica. Mas aí como que a gente vai identificar? Você vê artistas se convertendo, cantores se convertendo. Aí os cantores às vezes deixam de fazer sucesso lá fora, vêm para o meio cristão, gravam uma música, aí estouram novamente. Aí você vai vendo a história de muitos que voltam da onde eles vieram. E tem tantos outros também com testemunho extremamente verdadeiro. Mas como é que nós vamos avaliar isso? Está ali, ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu estou falando? Isso é Jesus falando.
E isso é para mim e para você. Não adianta nada você ficar falando, Senhor, Senhor, está vindo na igreja e tal, se você não obedece a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A confissão verdadeira envolve fé genuína no coração. Então, se com sua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer, e aqui que está o grande segredo, não é simplesmente eu confessar para você, eu preciso crer no meu coração. E o crer no meu coração envolve mudança de vida. Não existe o confessar, eu crer e não haver mudança. Então, pessoas confessam com a boca, né? Ela recebe Jesus, mas ela continua não crendo em Jesus no coração. Esses ficarão de fora. Então, a gente, esse primeiro versículo, para a gente entender ele, não adianta então dizer Senhor, Senhor, se você não segue os mandamentos de Jesus. É muito importante isso. É muito importante você, que é cristão, que está aqui na igreja, que ouve a palavra, você viver o que é o cristianismo, você de fato viver o que é Jesus. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele é de um outro país, e você sabe que na África do Sul, no Haiti, você sabe que é um poder espiritual muito forte. Né? Você sabe que a África e o Haiti também, muitos que vão lá fazer evangelismo sempre são advertidos. Vai, mas mantenha tua fé em Deus, porque lá a feitiçaria, a bruxaria é muito forte. Lá é muito forte. Então, o que eu quero dizer isso para você? Eu conversava com esse irmão, e aí uma pergunta que foi feita era assim, e os irmãos de lá, como que eles ficam meio com medo? Ele falou, não, lá não tem isso. Lá porque eles acreditam mesmo que Jesus é maior do que tudo. Aí você se pegar um cristão nosso, ele tem medo de qualquer coisinha. Aí colocaram o meu nome na boca do sapo. Pronto, já começa a definhar. Ele não crê no Jesus dele. Agora, por que esses países creem tanto no Jesus que tem poder e a gente, né, do Ocidente, da onde tudo vai bem, as coisas estão tudo certo, a gente já não crê em Jesus como ele tem que ser? Por que esses lugares mais pobres, se você olhar na África, lá os cultos, alguns cultos você vê, claro que não é toda a África, não é desse jeito, né? Mas assim, alguns lugares é feito num lugar de sapê, e aí fazem fila e fila daquelas pessoas indo lá para ouvir a palavra. E hoje as pessoas não vão. Hoje aqui, por quê? Porque aqui a gente tem tudo de bom. Essas pessoas ficam horas e horas para ouvir uma palavra, horas e horas. Tem cultos que demoram 4, 5 horas. E as pessoas ficam ali ouvindo. A gente, se passar 5 minutos, já começa a torcer o beiço aí. Agora, que tipo de crente que nós somos, ávidos em querer mais de Deus? É isso que eu estou dizendo para você. Não estou falando que a gente precisa, para mostrar que é crente, precisa ficar 5... Não é disso. Mas eu estou falando, a tua sede está que tamanho, a tua fome de Deus. Qual que é o tamanho da tua fome de Deus? Vir para cá e dizer, não, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, as coisas estão acontecendo aqui comigo, mas as coisas não acontecem com você. Qual é o nível de crer em Jesus que você tem? Qual é o nível de crença? As pessoas, eu sempre uso uma frase que eu ouvi há muito tempo, se você fosse acusado de ser cristão, achariam prova suficiente em você? Vou repetir. Se você fosse acusado de ser cristão, achariam prova suficiente em você? Porque você maqueia tudo. Você é tudo menos cristão. Você é cristão de boca. As tuas atitudes não é. Fofoqueira, fofoqueiro, fala mal da vida dos outros, linguarudo, compra e não paga. Sem vergonha, não pode ver uma é dos outros. Mulherada, gosta de andar sensual por aí. Usando roupa de academia, mostrando o corpo, e ainda posta lá escrito assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E aí não adianta fazer café com Deus Pai, não adianta fazer café com 3 pais, não adianta fazer café com 4 pais, se não obedecer à palavra de Jesus. Não adianta. Hoje estamos vivendo um evangelho muito superficial. Hoje as pessoas pensam que esse momento aqui, o fato de estar aqui na igreja, que é um ambiente social, mas eu vou lá. Por que você veio aqui? Já fiz essa pergunta para você? Por que você veio aqui? Responda para você isso. Ah, não, eu só vim para tocar. Eu só vim. Qual que é o teu desejo? Deixa eu falar uma coisa aqui para todos nós, até mesmo que está trabalhando, que sirva para todo mundo, começando de mim aqui. Todos que estão fazendo aqui, Jesus pode voltar e você ficar, você não entrar no reino de Deus. Você que está todo domingo vindo aqui, a porta pode fechar e você ficar do lado de fora. Não adianta dizer Senhor, Senhor, Senhor. Não adianta, se não entregar de fato o teu coração a Ele. E essa é a maior dificuldade do ser humano, é entregar de verdade o coração. Tem uma modinha hoje que está por aí dizendo sabor. Você está vivendo uma vida de sabor cristão. Sabor evangélico. Até parece, mas não é. Mas não é. Não é. Porque na primeira barata que vem, você já pula. Na primeira dificuldade, ai meu Deus, aonde tu estás? Deixa de ser menino. Que Deus é esse que você serve? Então, você está chegando o tempo, eu acredito, vamos supor assim, igual uma vez eu vi um testemunho do missionário, que ele era desses países de janela 1040, eles não podiam congregar, e eles foram para as catacumbas, né, debaixo da terra, e eles estavam lá fazendo culto, e a polícia daquele local chegou lá. E aí colocaram eles de joelho e falaram assim para eles, neguem o Jesus de vocês. E ele disse assim, nós não vamos negar. E ele disse, se vocês não negar, vocês vão morrer. E ele disse assim, então pode matar a gente, porque nós não vamos negar. Pegaram o menino, o filhinho dele começou a bater na parede. Nega Jesus. E batiu o filhinho dele, menos de 2 anos, na parede. Nega Jesus. Eles não vão negar. E mataram o filho dele. Mas ele não negou Jesus. Qual é o nível da tua fé? Qual é o nível da tua fé? Você sabia que na China, onde é proibido entrar Bíblia, as pessoas levam Bíblia lá de maneira escondida para que eles congreguem lá? E é um grupo de chineses que se encontram escondidos lá adorando ao Senhor. Você sabia que na China também tem uma oração lá que é 4 horas da manhã e que tem mais de 1.000, 2.000 pessoas que 5, 4 horas da manhã eles vão lá para orar? Uma sede de Deus. E aí a gente, aí você, está aí desse jeito. Só que pensando em ganhar dinheiro, só pensando em ter vida boa. Ei, deixa eu te dar um alerta. Você pode ir para o inferno, porque você não está. Você só está dizendo o Senhor, Senhor da boca para fora. Mas você não se converteu no coração. A que nível que está a tua crença? Pastor, como é que eu sei? Então vamos lá. Se Deus tira tudo de você hoje, você continua acreditando nele? Tudo que você tem, você perder agora. Tudo que você tem. Ah, Deus não faria isso. E se Ele quiser fazer? Lembra de Jó? Viste meu servo Jó? E Satanás falou assim, não, ele é desse jeito, porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou, então vai lá e tira tudo. Tirou os filhos dele, tirou os gados dele. A primeira coisa que tirou foi o quê? O financeiro. Você se mata aí pelo teu financeiro aí. Teu Deus é teu dinheiro. Aí você vem para a igreja para passar o pano um pouco na tua consciência. Mas o teu Deus é o teu dinheiro. Porque você fica até, dá urticária em você, só de pensar em perder os teus bens. Desculpa, naquele dia a porta vai se fechar e você vai ficar do lado de fora. E não estou dizendo que crente não pode ter dinheiro, não, meu irmão. O que a Bíblia diz sobre isso? Onde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então você pode ter muito dinheiro, mas o teu coração não está ali. Porque o teu tesouro é a tua vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Então você pode ter. Agora, aonde está o teu dinheiro? Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não se converter de coração. Segundo, entrará no reino de Deus, né? Nem todo aquele diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. A palavra aqui é uma estrada futura.
1 Coríntios 6, capítulo 6, 9 e 10 diz assim: os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, assim, quem que vai herdar o reino de Deus? A primeira coisa, os injustos não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5 e 21, vai acompanhando aí. Gálatas 5 e 21, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Põe aí para mim, por favor, meninos. Gálatas 5 e 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta, eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha aí, isso não sou eu que estou dizendo, escrito está. Se você tem uma vida leviana, uma vida mundana, uma vida total de desleixo com você, está ali, ó, embriaguez, orgia, que fala de sexo sem freio, aqui fala de sensualidade total, ou coisas semelhantes, eu advirto, como eu já adverti vocês, vocês não herdarão o reino de Deus. E não adianta viver essa vida e vir para a igreja achando que o domingo, uma música que você canta aqui, vai trazer um alívio para você. Não vai trazer. O reino não é acessado por discurso, mas o reino do céu é acessado por transformação. Não tem como você vir para Jesus e não ser transformado. Eu sempre dou um exemplo, e o exemplo que eu uso é sempre assim. Está aqui o Danilo. O Danilo está aqui e ele fala assim: pastor, eu vou chegar na igreja às 5 horas da tarde. Aí o Danilo chega às 7 horas da tarde. Aí eu pergunto assim: Danilo, por que você chegou 7 horas? Ele disse assim: pastor, eu cheguei 7 horas porque eu estava vindo para cá, um caminhão bateu no meu carro, me jogou para fora e a roda do caminhão passou por cima de mim. Eu fiquei deitado, ele deu a ré e passou de novo por cima de mim. Só que eu olho para o Danilo e ele está inteiro. Ele está mentindo ou não? Está. Por quê? Porque se um caminhão choca com ele, ele estaria vivo? Não. Assim é o evangelho, irmão. Como é que você diz que conhece Jesus se ele não transformou você? A Bíblia fala que do nascer de novo, você precisa morrer para o mundo. Você não morreu para o mundo, aí você diz que é cristão. Não, você não é. Você é sabor cristão. João capítulo 6, versículo 40. Põe na tela, meninos. João capítulo 6, versículo 40. Esta é a vontade do Pai, que todo aquele que nele crê, olha para o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então, deixa eu... Fechei, isso aí era para o outro lá. O reino de Deus, então, ele não é acessado por discurso, mas por transformação. Então você precisa ser transformado, a tua vida é transformada. Quem converte é transformado. Esse dia eu estava vendo um testemunho de um cantor, muito famoso no Brasil, e olha só esse testemunho dele. Lá no YouTube, você acessa lá. Ele era ator também e ganhando muito dinheiro. Ele vivia toda essa vida promíscua, e aí de repente ele recebeu o evangelho, e aquilo transformou a vida dele. E tudo agora que ele ia fazer, ele começou a se sentir mal. Porque quando você se converte de verdade, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo te coloca incômodos em ambientes, lugares e situações para você não estar. Então é o próprio Espírito Santo que desperta isso. E ele foi dizendo que aquilo foi ficando para ele, ele disse: eu não posso mais cantar essas músicas. Que as músicas que ele cantava fazia apologia a tantas coisas ruins. Principalmente para os jovens, sexo, droga. Ele disse: eu não posso mais cantar essas músicas. Ele foi na gravadora dele e disse assim: não, você tem um contrato conosco aqui, e para você, se você quiser não cantar mais, não fazer show mais, você vai ter que pagar aí 3 milhões de reais, quase, acho que esse é o valor. Pois ele pagou 3 milhões, que ficou no zero, mas ele pagou os 3 milhões, um valor muito alto lá, para ele não continuar fazendo aquilo. Agora, olha um pouco e pensa, você dizendo: ele é bobo, ele é de Jesus, pode cantar lá e ganhar o dinheirinho dele. É assim que o diabo quer que você pense, irmão. É assim. Transformação exige mudança drástica. Ou você é ou você não é, irmão. Não tem meio termo, não tem meio caminho. Ou você é ou você não é. Então existe mudança. Ah, mas eu vou perder. É para perder mesmo.
Aquele que não perder tudo, né? Tipo assim, é Paulo que ele vai dizendo, o meu viver é Cristo, o que importa para mim é viver em Cristo, não, Jesus, acha para mim esse versículo, por favor. E o morrer é ganho, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então assim, se eu estou vivo, eu estou em Cristo, se eu morro, eu ganho a vida eterna. Então é transformação, então leva isso para a tua mente. Transformação, nem todo aquele que dirá Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então é transformação, você precisa ser transformado. Pastor, mas o que eu estou fazendo, eu vou perder muito dinheiro. Você quer ganhar dinheiro ou perder a tua alma? O caminho que você está te levando para uma parada só, o céu ou o inferno. Então, que bom que você veio essa noite, para que você entenda de vez qual é o nível de cristianismo que você tem. E o que eu percebo? Que tem pessoas que e essas igrejas mais antigas, mais históricas, tanto batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, como são igrejas históricas, os crentes acabam acostumando com o ambiente, viraram católicos. Ele vem para cá, ele comunga, canta um louvor, uau, que gostoso. Vai para a igreja e não muda nada, não transforma em nada, continua a mesma pessoa. Então, conversão exige transformação. Leva isso para você. Conversão exige transformação. Eu lembro do evangelho antigamente que meu avô, os antigos pregavam, quando você vem para Jesus, roubava, não roubava mais, você fumava, não fumava mais, bebia, você não bebe mais. Era assim o evangelho, transformação. Mas hoje a gente quer passar um pano nisso. Não tem problema, pode ir devagarzinho. E a gente busca textos isolados para justificar o meu pecado. Ei, do jeito que você está, esse caminho está te levando para o inferno, tá? Fique com essa informação aí. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então está aqui, só vai entrar no reino de Deus quem faz a vontade. Quem faz a vontade de Deus? Aí eu te faço uma pergunta. Você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade dele? Você vive a vontade de Deus? Literalmente, eu quero que você seja honesto com você. Você vive a vontade de Deus? Não, pastor, eu vivo. A que ponto você vive a vontade de Deus? Se Ele mudar toda a tua vida agora, não quero mais você desse jeito, não quero mais você aqui. Essa é a minha vontade. Você aceitaria? Ah, não, mas eu vou perder muito dinheiro. Você aceitaria a mudança de Deus? Você aceitaria, digamos, a tua família entrar numa situação e de repente acontecer alguma coisa lá que você está entendendo que Deus está direcionando a tua vida? O que é fazer a vontade de Deus? Nós vamos entender. João capítulo 6, versículo 40. A palavra aquele que faz a vontade é uma palavra contínua. João 6 e 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho nele crê, tenha vida eterna. Nós lemos isso antes. E eu ressuscitarei no último dia. Então, uma das vontades de Deus é que você creia em Jesus, que você olha para Jesus e crê nele. O que é crer, irmão? É uma confiança total. Vamos supor assim, você tem um filho pequenininho. Quem tem filho pequenininho, menos de 2 anos aqui? Levanta a mão assim, você tem um filho pequenininho. Você tem uma filha pequenininha de 2 anos. Você está brincando com ela aqui assim. Você está brincando. A filhinha, aí está na altura. Você fala, pula filhinha. A princípio ela vai ficar com medo, né? Porque é a altura. Mas ela vai ver que é você que está lá embaixo. Pula, filha. Aí você pula. Aí ela pula. Por que ela pulou? Será que ela pulou com medo de cair? Não, ela pulou porque você estava ali embaixo. Você estava ali embaixo. E esse é um nível de confiança que muitos não têm em Jesus. Ele não crê em Jesus a ponto de ter um nível de confiança desse. Ele não crê em Jesus a ponto de ter um nível de confiança de saber que é Deus quem está guiando a vida dele. Saber que é Deus quem está cuidando da vida dele. Nem sempre aquilo, de novo, nem sempre aquilo que você acha que é bom é de Deus. Nem sempre. Às vezes o diabo manda muita coisa boa para você também. E nem sempre aquilo que é ruim é coisa do diabo. Não, porque às vezes Deus manda com situações complicadas para que você cresça em Jesus, confiando nele. Então qual que é o nível de crer em Jesus? Vamos mais. 1 João, capítulo 2 e 17.
1 João, capítulo 2 e 17. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele fica para sempre. Então, o que ele está dizendo para sempre? Você vai viver para sempre? Não. Então, como é que você está aqui? Esses dias eu estava conversando com alguém, você está num ambiente como esse de culto. Está num ambiente de culto aqui. Aí você sabia que tem gente que fica no celular na hora do culto, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, dentro do culto. Então você me desculpa, você não tem sede do céu. Você está aqui, uma palavra, você está ali ouvindo a palavra. O que é ouvir a palavra? Você ouve a palavra, o Espírito Santo vai trazendo para você. Aí você fica aqui, ó, no celular. Várias pessoas. Os diáconos ficam em pé, depois eles me falam. Já passou por aí, gente aí olhando como que fala? Do WhatsApp, como é o nome? O status do WhatsApp. Eu nem sabia que o WhatsApp tinha status. Aí você está na igreja aqui, aí eu pergunto uma coisa para você, o que é que você vem fazer aqui, nego? Você está perdendo tempo. Se você vem para cá, e você não leva, eu não estou falando isso aqui, esse espaço, não. O teu momento de culto, se você não leva a sério, desculpa, você está indo para um caminho, que é o inferno. É assim que eu preciso falar para você, e é assim que a palavra nos ensina. E de novo, eu não vim para cá do Brasil para ficar aqui te entretendo. Ah, eu sou teu amigo. Não, irmão, não vim para ser teu amigo, não. Eu vim para entregar a palavra de Deus para você. E doa quem doer. O pau que bate em Chico, bate no Francisco também, irmão. Mas não posso ficar manipulando a verdade aqui. Ai, pastor, em muitos lugares. Pastor, vamos com calma aí, que o irmão lá dá um dízimo grande. Eu estou preocupado com isso, irmão. Estou preocupado com o dinheiro que você tem. Quem cuida da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem cuida da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Ah, então estou indo embora. Não vou responder. Prometi que eu não ia responder mais. Ah, eu estou indo embora. Não vai, irmão, fica. Ah, então eu estou saindo. Não. Então sai, ué. Não vai. Mas aqui eu preciso falar para você. Então você está aqui, é 2 horas que a gente fica aqui, 2 horas. Aí eu fico aqui olhando, como que as pessoas ficam incomodadas às vezes. Parece que tem um negócio. Já sei até o que é. Não consegue parar o miserável. Lugar para dar sede é coisa de igreja. Não para aqui dentro e fica saindo toda hora, e bebendo água. Ô bexiga miserável é essa, irmão? Que sede é essa? Vai no cinema, vai no show, vai no forrozinho. Não larga, fica ali. Agora na igreja... Na igreja, qualquer coisa está saindo, qualquer coisa vai lá para fora. Desculpa, irmão, você não é cristão, você é sabor cristão. Desculpa. Qual é o nível de fé para você vir aqui ouvir a palavra até o final? Qual é o nível de, não preciso aprender de Deus, eu preciso aprender. Qual é o nível de fé? Porque você não dá respeito aqui para outros lugares que você dá respeito. Se você for em qualquer sinagoga, se você for lá dos muçulmanos, esqueci o nome, na mesquita, obrigado, se for numa mesquita, ou na própria igreja, esse dia eu estava até conversando, né, com alguém, eu falei que quando eu estive em Israel, nós passamos em Roma, e aí a gente passou ali na igreja católica, Santa Sé, e ali, quem estava no nosso grupo, tinha uma irmã que ela estava com uma blusa com a manga assim, sem, tá aqui de fora, o braço, e aí antes dela entrar, o rapaz foi lá e cobriu ela. Falou, aqui você não pode entrar assim. Entendeu? E aqui na igreja pode entrar.
E aqui vem de qualquer jeito e vem. Desculpa, só tem 2 caminhos. E esse caminho que você está indo está te levando para o inferno. Pastor, será que eu não posso? E aí, irmão, já que eu estou falando aqui, é um monte de mulher casada até. Vem com umas roupas, graças a Deus que não está aqui, mas estou falando para os irmãos online. Umas roupas vestido a vácuo. Eu vou assim mesmo, que quem olhar que tem pecado, não, você está fazendo os outros pecar a coisa. Então para com isso, você está fazendo ele pecar e você também tem pecado. Então aquele que vem para Jesus tem que ter transformação, não tem como ser de Jesus e despertar o que há de pior no outro irmão. Não tem como. Vamos caminhar. Muitos me dirão naquele dia, estou aqui, né? Lucas 13, 23. Aqui que eu estou. Estou na vontade do Pai ainda, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Vamos no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia. Mateus capítulo 22 e 14. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24. São poucos os que se salvam. Então, esses 2 textos estão embasando essa parte deste versículo, aonde muitos me dirão naquele dia. Esse muitos é uma multidão de pessoas. E aí, eu não quero passar a minha vida, irmão, tendo que pregar o evangelho que vai não falar a verdade para você. Porque todos aqueles que estão nas igrejas do mundo todo, uma boa parte delas, se não a metade, vai para o inferno. Isso estando dentro da igreja. E às vezes muito culpa, às vezes de muitos líderes que não os confrontam, não eu, mas através da palavra. Para que você mude de caminho. Para que você mude de direção. Para que você comece a perceber qual é o verdadeiro sentido da tua conversão. Qual é o tipo de fé que você tem diante de Deus? Quando eu estou aqui cantando, aí eu fico cantando, cantem. Não precisava, você já tinha que cantar. Não precisava. Quantos não vêm na igreja e às vezes, não vem na igreja, o pastor não me mandou mensagem. Irmão, então quer dizer que sua salvação está linkada a mim, mandou uma mensaginha para você? Pastor, não manda mensagem. Desde que eu cheguei aqui, isso foi estabelecido. Eu não sou de ficar mandando mensagem, porque eu não sou de ficar fazendo cafunézinho, gente que não quer. Tem gente que só gosta de ser acariciadinho, é um bebezinho. Imagina, tadinho dele, porque você não vê. Você não vê porque você não quis, você não vê porque você não quer. A pessoa não vem porque não quer. Você vê, tem a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Já viu esses 3 textos? É uma pregação, um dia eu vou fazer para vocês, mas rapidinho. Ovelha, dracma e filho. A dracma se perde em casa. A mulher perdeu a dracma em casa. Pessoas que estão dentro da igreja, perdidas, não sabem para onde vão, não adoram o Senhor de verdade, estão perdidos. Segundo, ovelha se perdeu. A ovelha se perdeu. A ovelha, ela enxerga curto. Então a ovelha foi sair ali, ela se perdeu. O pastor foi atrás dela. Quando se perdeu dentro de casa, a dona da casa foi lá varrer para achar a dracma. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás dela. Agora, o filho pródigo não. O filho pródigo decidiu sair. Eu quero sair. Eu vou sair. O que o pai fez? Meu filho, fica. Não, pai, eu quero sair e digo mais. Eu quero a minha parte da herança. O que o pai fez? Deu a parte dele. O pai foi atrás dele? Não foi, irmão. Não foi. Não foi. Enquanto ele não se impactou com a verdade lá, olha onde eu estou, quase querendo comer bolotas de porcos aqui. Na casa do meu pai, os mensageiros dele, os empregados, vivem melhor do que eu. Não, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas ele decidiu. Então quem sai da graça, quem sai da igreja, quem sai, porque ele decidiu não sair, ele decidiu sair. Ele decidiu sair. E o pai não foi atrás.
Você vê aqui a representação é do Pai, o Deus Todo-Poderoso, esperando Ele. Você quer ir? Então vai, ué. Então, o grande problema hoje é que a gente não deixa as pessoas crescerem, não quer que ela cresça. Não, irmão, Deus é contigo. Não, Deus não vai dar tudo certo para você. E você não cresce, você fica sempre com isso. Você fica sempre nisso, dependendo de mim, dependendo de um pastor, dependendo de alguém, de um dom espiritual, de alguém que vai orar por você. Vive numa mandinga gospel por aí. Mas não crê no Jesus que você tem, não adora o Jesus que você tem de verdade. Não, eu vou para a igreja, eu vou adorar porque eu preciso adorar o Senhor. Não, eu vou dar glória porque eu preciso, eu vou cantar porque eu preciso dar o meu louvor para Ele. Eu preciso, não é para o pastor, eu preciso fazer isso. Não, aí a pessoa vem, fica cansada, e fica aqui, e chega, você vê que todo domingo, sempre as mesmas pessoas, só chega atrasado. Sempre, o culto começa a que hora? 7 horas, mas 7 horas a igreja está vazia. O povo começa a chegar sempre 7h15, 7h20, por quê? Sabe que se atrasou? Não se atrasou, porque se fosse para ir no consulado da imigração, ele estava lá às 5 horas da manhã. Se fosse para ir para um cinema, se fosse para ir para um show, se fosse para ir para um teatro, você tem que chegar cedo, ocupar o teu lugar que tem númerozinho, você chega ainda lá e ainda posta. Já estou aqui, aguardando começar. Agora na igreja, chega sempre atrasado, sempre desse jeito. Por quê? Porque pensa que esse aqui, não, vou para lá, deixa eu te falar uma coisa, do jeito que você está levando, o caminho que você está indo, é o inferno que te espera. Pastor, é pesado. Não, irmão, você é leve. Ainda bem que você está vivo para mudar de caminho logo. Ainda bem que você está vivo e está ouvindo hoje aqui. Já pensou se você não tivesse hoje aqui? Você não ia saber, ia estar achando que era crente, vivendo sabor crente, achando que era verdadeiro. Então Deus te trouxe hoje aqui. Eu estou com uma dor de cabeça, agora literalmente. Eu vim para cá e ainda está aqui, latejando, está falando para ela, latejando aqui, enquanto vou falando, parece que dá um lampejo aqui, mas eu preciso falar para você, irmão. Eu preciso falar. Igual eu falei para vocês aqui, essa igreja, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio que Deus transforma, eu creio que Deus cura, eu creio nos dons espirituais, eu creio, mas não adianta ter dons espirituais, se não tiver transformação de vida. Por quê? Em teu nome nós profetizamos. Olha só ele falando. Profetizar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e não tiver amor, de nada valeria. Então essa pessoa chega diante de Jesus assim: Senhor, olha, em teu nome eu profetizei. Profetizar que Jesus ele estava dentro de um contexto judaico, e aonde muitos profetas vieram antes e proferiram mensagens, né? Vários profetas e inclusive profetas que proferiram que iria nascer um menino, nos nasceu. Lembra dessa profecia? Então os profetas já estavam falando disso, e aí Jesus vem e fala sobre isso, e aí a pessoa chega para ele e fala assim: mas em teu nome eu profetizei. Irmão, alguém que profetiza parece alguém que está muito linkado ao céu. Você talvez não duvidaria da fé dessa pessoa, de uma pessoa que profetiza. Aí ele vai dizendo mais: em teu nome expulsamos demônio. Atos do capítulo 19, versículo 13 e 15. Atos capítulo 19, versículo 13, capítulo 19, 13 ao 15. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saia. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Quem é você, irmão? Até o diabo não conhecia o miserento. Você está querendo me expulsar? Eu conheço Jesus. Conheço quem é Paulo. Mas agora você... Quem é você na fila do pão? Quem é você? Agora sim, uma pessoa que tem poder para expulsar demônio, né, que hoje
caiu bastante, mas eu vim de um movimento onde eu já vi muitas manifestações malignas, e teve uma experiência que eu tive, que eu vou repartir com você. Isso no início do meu ministério, comecei a pregar, e fui pregar no Paraguai. Estava no Paraguai. E assim que eu terminei de pregar, eu era novo, eu saí, e veio um rapaz e disse assim: ó pastor, eu quero falar com o senhor uma coisa, é que lá em casa minha esposa está endemoniada lá, e eu quero que o senhor vá lá expulsar o demônio dela. Aí eu falei assim: bom, eu não sou pastor da igreja. Ó, vai lá e fala com o pastor da igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, eu quero que o senhor que vai lá. E aí, irmão, ou você é, ou você não é, ué. Ou você, eu creio num Deus que eu prego, ou o demônio vai falar: bom, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas você, quem é? Porque o diabo, ele não valoriza o que você representa, ele valoriza a tua comunhão que você tem com Deus. Aí eu lembro que eu entrei na caminhonete do irmão que me levou, e ele com a motinha na frente, e parece que tudo comunga, né, igual aquele filme de terror assim, as luzes amarelas, tudo escuro, faltava uma música. Aí chegamos na casa. Quando eu chego na casa assim, era um corredor, ele falou assim: ela está lá naquela casa lá do fundo lá, vem comigo, pastor. Ah, irmão, naquela caminhada toda lá, falei: Jesus, ou é nós ou é nós. Aí já desci também da caminhonete, empinei o peito, vamos para cima agora. Que tiver de vir agora vai ser. Aí quando eu chego lá, dessa foi a experiência assim, mais forte que eu tive. A mulher, ela estava amarrada. Para você ver o grau de influência maligna que estava aquela mulher. Ela estava amarrada, as mãos e os pés dela. E ali, pela misericórdia de Deus, aqueles demônios foram embora. Aí eu estou contando isso para você. Aí na tua cabeça pode dizer assim: rapaz, esse pastor é crente mesmo, hein? Pensa no nome de Deus, esse pastor expulsou o demônio lá. Pois é, é justamente nessa qualidade que Jesus, eles estão falando aqui: eu expulsei demônio. Jesus fala assim: quer dizer nada isso não, meu. E para terminar, Lucas 10, 17 ao 20. Lucas capítulo 10, 17 ao 20. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Os 70 dos dois voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dai a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Amém? Contudo, olha aí, contudo, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Então não adianta nada expulsar demônio, profetizar, e o nome não está escrito no livro da vida. Fizemos milagres. 2 Tessalonicenses 2:9. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Sinais e prodígios de mentira. A vinda desse Nico é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais, prodígios falsos. Então, você lembra que aqui, ó, milagre, em teu nome fizemos milagre, profetizamos. Aqui está falando de dons. Esses dons, ele é gratuito para todos. E o dom que Deus dá, Deus não tira de volta. Agora, não se engane com pessoas que têm esses dons. Não quer dizer que essas pessoas, elas são de Deus, de fato. Então a gente se impressiona muito com quem tem muito dom, e a gente se impressiona pouco com quem tem uma vida reta diante de Jesus.
Então a gente se impressiona muito com quem tem dons de expulsar demônios, dons de profecia, dons de milagre, mas a gente não se impressiona com alguém que tem uma vida reta. Nem o seu casamento com a tua esposa você tá querendo firmar, e já está de olho que ela morra para casar de novo. E aqui é o último, Mateus capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci. Talvez aqui, irmão, você já, olha aqui um pouquinho, dá uma olhada. Aqui eu vou, assim, abrir meu coração para você. Irmão, do que vale? Todos olhem para cá, por favor. Deixa de conversar um do lado do outro aí, por favor. Principalmente os casaizinhos aí, olhem para mim, por favor. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Que tudo que você está fazendo aqui, do que adianta a gente estar aqui, eu largar o Brasil, vir para cá, abrir mão de tudo, estar aqui com a minha esposa, com os meus filhos, vivendo que eu entendo que eu estou numa missão aqui, e chegar no final as portas eu não entrar, irmão. Do que adianta você vem para a igreja, você ora, você está aqui, você toca, você canta, e chegar naquele dia, a porta se fechar para você. Acho que chegou a hora, de fato, de nós, e principalmente eu tenho que falar para vocês que são a nossa igreja aqui, ou a gente vive uma vida de vida eterna, aí para jogar real mesmo com você está perdendo tempo aqui. Você está perdendo tempo. A única coisa talvez que é bom você estar aqui, que você escuta mensagens como essa, que te dão um choque, é como um desfibrilador. Sabe quando a pessoa, o coração para, vem, aí você dá uma despertada. Passar a vida toda nos caminhos do Senhor e no final você receber esse aqui. Nunca vos conheci. Essa palavra é muito dura, irmão. Você sabe o que quer dizer isso? Eu nunca vos conheci? Não é tipo assim, eu não estou conhecendo você. Jesus não falou assim, eu não estou conhecendo você. Vamos supor, está aqui os meninos aqui, hoje eu estou conhecendo o Pedro. Tem quantos anos, Pedro? O Pedro está com 14 anos hoje. Vamos supor, daqui 20 anos, eu vou encontrar o Pedro vai estar extremamente diferente. Sim ou não? Sim, ele vai chegar para mim, pastor, o senhor não está me conhecendo? Ah, verdade. Eu conheci você. Então, Jesus ele não falou disso. Por quê? Hoje eu não conheço mais o Pedro, porque já passou 20 anos, ele já é um homem adulto, só que quando eu conheci ele era um adolescente ainda. Aí eu posso dizer, é verdade, eu conheci você. Não, Jesus não fala nem isso. Jesus fala assim, eu nunca. Isso é muito forte, irmão. Isso quer dizer que tem pessoas vivendo dentro das igrejas, vivendo dentro desse suposto cristianismo e não é conhecido no céu. Isso é muito sério. Isso deveria ser pregado, gritado nos 4 cantos da terra. Você quer ser conhecido, quer seguidor no Instagram, quer seguidor em tantos lugares, mas você não está se esforçando para ser conhecido. Jesus, é a pergunta, para terminar. Jesus conhece você? Se hoje fosse o último dia, o juízo, você chegasse lá, o que queria falar para você? Ele te conhece? Você não muda de vida. E ele falou assim, não, afastai de mim, porque vocês praticam iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É uma vida de pecado, não regenerado. É aquela pessoa que quer viver no pecado. Você sabe que está errado, mas você não muda. Quando em Cristo, nós pecamos todos os dias, mas é uma luta contra a carne e o espírito, nós lutamos para não pecar, aí de repente eu peco, você vai lá e pede perdão, é uma luta. Agora o iníquo não, ele peca e está tudo bem para ele. Você está pecando do mesmo jeito, você nem casado já está aí fornicando, vivendo aí com essa pessoa de qualquer jeito, nem tua mulher é. Aí você acha que vem para a igreja, ai Deus está olhando aqui para mim, hoje Deus te trouxe para te dar um choque, rapaz, e você menina, para de ser iníquo, apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade é uma vida que não se submete à vontade de Deus. Você quer viver do jeito que você quer viver da forma que você quiser, você quer viver com o teu governo, você quer viver da tua maneira. E aqui tem gente, irmão, eu vou falar que vai entender aqui, Deus já livrou da morte aqui, você não era nem para estar vivo, Deus já te livrou da morte.
Agora para um pouco e pensa. A Bíblia diz assim, enquanto a vida há o quê? Há esperança. Então essa palavra que eu estou falando é uma palavra que deve ter a sua conotação de dureza, e ela é mesmo dura, porque ela confronta você e me confronta. Só que nós estamos vivos. Se você tiver um coração em Cristo e regenerado, você vai falar, Jesus me perdoa, eu não quero ser mais assim. E você recebe o perdão de Jesus. Agora, você já parou para pensar se você sofreu um acidente aí e perder a tua vida desse jeito? Para onde você vai? Eu sei, inferno. Porque você viveu uma vida de pecado, você viveu as coisas desse mundo, você viveu as coisas dessa terra, você preferiu agradar você, agradar os teus desejos, agradar o teu pensamento, e não se submeteu à vontade de Deus. Só vai entrar no céu aquele que faz a vontade de Deus, e viver a vontade de Deus, irmão, não é para qualquer pessoa. Você vai ter que abrir mão, querido, abrir mão do teu desejo, abrir mão da tua vontade, abrir mão da tua necessidade, abrir mão daquilo que você quer muito, mas vai te afastar de Deus. Você precisa decidir. Engraçado que hoje eu não estou conversando com quem não é crente, eu estou conversando com um crente hoje aqui, porque essa palavra que foi falada não foi para quem não é crente, é para quem está na igreja, é para quem tem dom, é para quem conhece a palavra. Você era crente no Brasil, vem para cá, está aí, todo vivendo uma vida como se nada fosse mais acontecer. Ei, deixa eu te dar um aviso, está chegando o final, filho. Está chegando o final e Deus está te avisando, Deus está cuidando. E essa palavra é o amor de Jesus pela tua vida. Então chega uma hora de você colocar, o que eu quero? Eu quero servir a Jesus? Pastor, o que eu faço para servir a Jesus? Ué, o texto é claro, a Bíblia é clara quanto a isso. Você precisa fazer a vontade de Jesus. Mas o que eu estou fazendo, pastor, eu não vou entrar aqui em mérito de histórias de cada um aqui. Tá, particulares, no sentido de você viver aqui, essas questões de documento aí. Quem entendeu, fala amém. Não vou entrar por isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você se sentir incomodado, o Espírito Santo de Deus está mostrando para você que alguma coisa está errada. Isso não sou eu que tenho que falar para você. Isso é o Espírito Santo, que se você deixar ele entrar, ele vai falar para você, está errado aqui. Meu bem, estamos vivendo errado. Ô fulano, a gente precisa acertar isso aqui. Ô ciclano, a gente precisa acertar isso aqui. Então não tem uma regrinha, esse. Não estou aqui para trazer moral em cima de você. Não, estou aqui para que você entenda o Evangelho. Muitos me dirão naquele dia, muitos. E dentro desse muitos, pode estar muitos daqui. Senhor, mas eu ia na igreja, eu ia na PIB, eu aceitei Jesus, eu dizimava. Tem gente que pensa que dar dízimo está garantido. Ô, irmão, olha que é pro tio aqui. Pastor, olha, eu não dava dízimo, agora eu estou dando, porque eu percebo que isso aqui é uma igreja séria. Mas o que isso tem a ver com a tua vida eterna? O que isso tem a ver com a tua vida eterna? Nada. Então, mais do que o teu dízimo, mais do que o teu dinheiro, mais do que a tua oferta, Jesus quer transformação. Transformação, mudança de vida, mudança de atitude. Apartar de mim, porque eu nunca vos conheci. Vai com essa palavra essa semana. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que Jesus te conhece? Se hoje fosse o último dia, será que ele ia falar para você, entra para o gozo do teu Senhor? Ou ele ia dizer para você, apartai de mim, porque eu nunca te conheci. Esse nunca te conheceu é muito sério, porque eu estou aqui pregando, gente cantando, gente fazendo coisas, e não são conhecidos por Jesus. Então, antes de você ser conhecido por A, por B, queira ter teu nome escrito no livro da vida. Apartar de mim, porque eu nunca vos conheci. Fiquemos de pé. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você.